Salve pessoal, vocês estão bem? Muito bem, quarta-feira, já estavam esperando a palavra? Vocês são privilegiados, vocês estão alimentando à vontade. Nós vamos falar sobre isso. Talvez você já ouviu essa palavra, assim, essa direção algumas vezes, mas tem pessoa que você conhece que necessita dessa palavra. Então você vai fazer uma coisa de mandar para essa pessoa, tá bom? E o que nós vamos falar sobre uma coisa hoje, sobre a mente de Cristo e sua mente, como que é, como tua mente vai entrando por caminhos. Por exemplo, vamos lembrar aí quando você tinha adolescência, você pensava numa coisa, aí passou um tempo, você mudou o pensamento de trabalho, de tudo, de estudo, daí a pouco você mudou de novo e tal, até se firmar e foi embora. Ou ainda não se firmou e ainda não embalou, entendeu? Então, nós vamos falar sobre isso aí. O que acontece? Por que acontece isso, né? Primeiro, quando eu era pequeno, assim, pequeno sempre fui, não, já sou, né? Mas quando eu era novo, eu queria ser publicitário, fiz curso, né? Estudei curso técnico de propaganda, foi a única coisa que eu estudei bem afim, né? Comecei, mas eu estava numa escola chamada George Street, a primeira turma do George Street, em 1975, acho que é, ou 4, 74, 75. Entrei no George Street. E daí eu trabalhava na Jacuzzi nessa época. Aí eu conheci um tal de Adelino de Sá. Não sei se existe obras dele hoje, é um português que era publicitário, muito bom, desenhista de mão cheia, ele era um criador. E ele me convenceu da propaganda. Eu sempre tive uma quedinha por essas coisas e ele me convenceu da propaganda. E esse Adelino de Sá me indicou uma escola, eu comecei a fazer essa escola. Primeiro comecei um curso rápido na Vinhancheta, escola modelo, depois eu mudei para o colégio Senador Flacker, era um colégio técnico, né? E eu fiz técnico em propaganda e marketing. E lá eu amei a propaganda e o marketing, né? A publicidade. Mas quando eu estava no George Street, eu estava fazendo eletromecânica. Não tem nada a ver, concorda? Mas eu gostava. Mas mudei de ideia. E a eletromecânica é algo que eu usei muito para trabalhar. E propaganda não. Mas algo me tirou do meu foco inicial. Satanás e seus demônios, né? Me tirou do foco inicial, me jogou para propaganda e marketing, que era um curso que era promíscuo. Foi lá quando eu comecei a usar muita droga, foi lá quando minha mente mudou para um mundo bastante. Mas lá no Jorge Street era tudo certinho, meus amigos eram crentes. Tinha alguns amigos assim muito bacanas de família. Eu já contei uma história de um que eu tive muito prazer de ver obedecendo o pai nos detalhes, me marcou muito como ele era submisso ao pai e era boas pessoas. E por que eu saí? Porque minha mente mudou. E depois a minha mente era uma. E por que ela mudou para ser igual à turma de marketing, de propaganda? Não que essa classe seja muito atrapalhada, né? Mas na minha época era aquela turma, né? Não posso generalizar porque eu já sou julgado por muita coisa, então porque generalizam, né? Então eu também não posso generalizar. Então
como que minha mente mudou tanto? Como uma mente pode flutuar tanto assim? Eu estou bem hoje, feliz, tenho família, tenho casa, tenho carro, tenho emprego, tenho tudo, e aí de uma hora para outra eu estou depressivo. Porque comecei a pensar no outro, que o outro aconteceu, que vem talvez ciúme, talvez, sei lá, vem algo na mente, vem um sentimento ruim, começa a passar mal, começa a estar mal, posso pegar uma depressão profunda. Por que acontece? Que caminhos são esses que a mente toma, né? Você está bem, aí começa a pensar no futuro e começa a cair, daí a pouco tem problemas, começa a estar mal, nervoso, revoltado. Como que pode um negócio desse? Por isso que Paulo, ele se preocupou, o apóstolo Paulo, se preocupou muito em colocar umas palavras sobre ter a mente de Cristo. E é muito importante isso. Eu acho que é uma coisa que domina a palavra desde o início. O, nós vamos ler bastante texto sobre a mente, mas Paulo ele foi bem direcionado. Então, o que é ter a mente de Cristo? Não é difícil vencer a mente. Você conhece algum que é depressivo? Algum que está com a mente atrapalhada? Tem, essa pandemia deixou muita gente ruim, tem síndromes até. Síndromes de Burnout, outros síndrome não sei do que, muita gente depressiva, teve muito suicídio, muitas coisas que teve nessa pandemia, 2 anos de, quase 2 anos, né? 1 ano e meio de muita reclusão, muita loucura, muito emprego perdido, muita situação duvidosa, muitas coisas, né? Então ter a mente de Cristo significa o quê? Conhecer a Cristo e sua palavra mediante a permanência do Espírito Santo. O que é isso, pastor? Então, pensa bem. Quando, vamos supor aí um atleta, vai. Um atleta, aí a gente vê essa criançada nova e tal, que está acostumada, né? Que nem o Edson lá. Ele pôs na cabeça que ele precisava correr 10 quilômetros por semana, sei lá, ou uma vez ou 2 vezes por semana. Alguns colocam na cabeça que precisam fazer academia todo dia, meia hora por dia, por causa da saúde. O esportista ele treina, que nem o pai da Débora, não sei se vocês conhecem, ele é maratonista. Ele colocou um foco que ele precisa correr maratonas. Eu lembro de um vídeo que ele postou. Eu lembro de um vídeo que ele postou. Um vídeo ele subindo a serra do Rio do Rastro. Ele mostrou pra mim. 42 quilômetros de subida, correndo debaixo de um frio absurdo, que nem imagino quantos graus, porque aquela serra é gelada no inverno. Debaixo de chuva, subindo uma serra, 42 quilômetros. Aí no meio do caminho ele começava a falar assim: Senhor, que eu estou fazendo aqui, né? Mas ele não desistiu. Aí eu falei assim: essa experiência deve ter afetado a vida dele, então na próxima vez ele vai pensar 2 vezes. Não, ele foi para outra, foi para mais outras e outras e outras. Eu já fui para um lugar com ele. E a primeira coisa que ele faz é acordar 6 da manhã e treinar. Todo dia. Que ele pode, talvez, né? Não sei.
E ele vai viajar o mundo todo atrás de corridas e desafios. Como ele coloca isso na cabeça? Qual foi o objetivo? Por que ele colocou? Porque ele quer. Porque ele quer vencer. Porque ele quer ser notado nisso. Uma pessoa que ele compete é para ganhar. Por que ele ganha? Para ter honra, para ter benefício próprio. Mas na terra, tudo bem para ele, é bom, faz bem, é gostoso, ele ama. E o desafio, ele vence desafios, ele ama. E é bom, ele tem medalhas, ele tem mérito, né? Agora, eu não gosto disso, né? Eu sou sedentário, né? Tô tentando sair desse sedentarismo aí, mas eu vou tentar. Vou tentar não, vou conseguir, vou ter que conseguir. Minha saúde pede isso. Eu era um cara muito ativo, meu corpo está acostumado a guardar calorias e porque eu era muito ativo e agora estou sofrendo porque essas calorias estão ficando e ela não está sendo queimada. Eu preciso queimar e adaptar meu corpo a uma nova realidade. Mas eu parei de vez, né? Fazem uns 13 anos que eu parei de trabalhar assim muito ativamente. Bom, qual o mérito então que o pai da Débora quer? É um mérito para ele, é a satisfação. Concorda? É uma satisfação. Nós vemos aí a Dani, a Júlia, a Ana Paula, o Igor agora, né? Tá lá no esporte, competindo e tal. E não importa muito se ganha ou perde, mas eles querem ganhar, eles querem competir. Para eles a satisfação da competição é muito boa, né? É, e no campo espiritual, vamos pensar nisso. Você colocou o foco para sua mente ser saudável? Você colocou o foco da sua mente ela ter uma direção perfeita e ser vitorioso, que é onde a gente corre para ser perfeito, como Paulo mesmo falou, né? Então o competidor ele necessita de treino, mas antes ele necessita criar essa vontade para depois executar essa vontade. Então todo cristão genuíno deve viver cada dia de sua vida cristã tendo a mente de Cristo. Então Paulo escreve assim, 1 Coríntios 2,16, se você pegar lá, você abrir, ele fala assim, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? O que ele está falando aqui? Quem conheceu o que Deus pensa para poder ensinar o outro? Entendeu? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos tentar te passar isso aí. Então, se você quer ser um cristão, né? E começar nessa vida, você tem que fazer o que Cristo pede. Então, quando você começa a saber o que Cristo está pedindo para você, você começa automaticamente se aprofundar nas palavras dele, né? Então esse versículo faz parte de um texto que o apóstolo fala para os gentios lá, ele fala para os crentes, os corintianos, né? Quer dizer, os de Corinto, né? Os corintianos, que a mensagem do Evangelho não repousa na sabedoria humana. Então, a turma de Corinto, eles estavam assim criticando Paulo, sabe? Porque eles não estavam ensinando conforme os gregos ensinavam a sua história, como os gregos ensinavam a sua como é que é? Mitologia grega. Tinha muitas explicações bonitas sobre Apolo, sobre Thor, sobre isso, sobre aquilo, né? Eles estavam influenciados pela filosofia grega na época, né? Como hoje, né? Algumas influências aí de marketing americano. Hoje você vê na igreja
que se diz de Cristo, que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Eles pegam uma parte da palavra que interessa e eles vão fazendo aquilo de acordo, né? É que nem uma pessoa que vai para uma academia e na cabeça dela é estranho que ele quer ter o ombro largo assim, né? Os músculos tudo saltado. Então ele só faz exercícios localizados para essa parte. Ele fica desse tamanho. E as pernas fininhas, né? Já viram isso, né? Não tem nem quadril, nada, é tudo retinho, bem pequenininho lá. Ele só se alimentou do que lhe interessava. Já passamos na igreja um vídeo de como você se enxerga. Então passou também aquelas mulheres que começam a fazer plástica, e homens também, começam a pôr isso, o lábio fica desse tamanho, as bochechas desse tamanho, totalmente deformado, os olhos, né, tudo cheio de aplicação. Por que ela faz isso? Porque ela considera que isso é bonito. Ela pôs na mente que isso assim. Então, como você está sendo enxergado diferente do que você é, diferente do que você está se enxergando? Como assim, pastor? Quer dizer que eu estou deformado? Você pode estar deformado. De acordo com a palavra, sim. Primeira coisa, qual é o foco que você escolheu? É satisfação pessoal na palavra ou o que Cristo disse para você ser na palavra? Quem pode te falar? O Espírito Santo. Como que você pode ter o Espírito Santo? Livre de sentimento, livre de... vocês estão pegando no meu pé porque eu estou falando muito isso, né? Eu vou conversar diferente. Por exemplo, o que é o poder de Deus? Me responde. O que é o poder de Deus? Raios e trovões. Cara, isso é muito pequeno. Pensa bem, ele criou esse universo todo com uma palavra, haja. Aí ele chegou e Jesus até falou assim: eis que vos dou poder, em meu nome pisarão isso, aquilo. Não é o pisar no escorpião e na serpente, não é isso. Eis que vos dou poder sobre tudo, toda a criação. Eu te dou poder para você ser superior a tudo. Como? Se controlando, dominando sua mente. Tem portas na sua mente, que eu já falei, que você abre e vai por ela e vai. Gozado que pessoas que viveram com a gente aí 10 anos, 12 anos, 15 anos, nessa pandemia, ficaram com a mente aberta. E aí entrou o que queria. Satanás entrou. Estava falando até com uma pessoa hoje. Ela é uma pessoa que se mantém na palavra, mantém o foco, mantém tudo. Satanás não tem como pegar ela. E aí ele começou a usar uma estratégia, colocar medo. Ele começa a fazer barulho na casa. Parece que eu vi isso, parece que eu vi aquilo, parece que não sei o que. Estratégia. Satanás precisa de algum sentimento dentro dessa pessoa para tirar o controle. Por exemplo, se a gente criar uma mente mística, você já viu algum apóstolo falar sobre isso? Sobre vulto, sobre medo do espiritual, que Satanás estava agindo, Satanás está fazendo. Você viu alguma coisa assim? Não. Mas existe? Lógico que existe. Por que não é mencionado? Porque isso não é fora do contexto, né? Na Bíblia fala sobre a mente de Cristo, a gente tem que se dominar e nós temos poder sobre tudo. Satanás não pode nos tocar, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Te convido para ler o livro de Judas. Lá ele fala que a gente começa a deixar nossa mente andar, a cultura começa a atrapalhar e nós começamos a ser soberbos, assim como Satanás, que decidiu escolher outra coisa. A mente dele ficou aberta.
Uma pessoa depressiva, ele escolhe olhar para aquilo que ele quer enxergar. Se você pega uma pessoa que é depressiva, por exemplo, você conversa com ela, na nossa mente normal, a gente não vê lógica. O que está vendo? Ah, não sei, não consigo. O mundo está escuro, porque o quarto, porque não sei o que, porque eu não me sinto bem, porque eu sinto uma agonia, uma ansiedade. Mas por que, minha irmã? Por que, meu irmão? Que você sente essa agonia, essa ansiedade? O que está pensando? Eu não sei, porque não sei. Então, não sabe, não tem. Não tem. Mas a mente foi deixada se levar. Ela faz o que quer, Satanás age, o sentimento está lá. Mas, pastor, como nós podemos lutar? Primeiro, decisão, foco, né? O que você quer da sua vida? Você quer ser uma pessoa alegre? Você vai ser. Você quer ser uma pessoa triste? Você vai ser. Você quer ser depressivo? Você vai ser. Você quer ser uma pessoa, sei lá, você vai ser. Esse é o poder que Deus te deu. E Ele não tira. Se você escolher, ah, pastor, mas eu não consigo. Isso chama Satanás de seus demônios. Você tem o poder de Deus. Então, a primeira coisa para você executar esse poder e ter o acesso ao Espírito Santo e ele ter acesso a você, se você ler Provérbios, né, Salmos e Provérbios, em Provérbios Salomão falou muito sobre isso. Sabe o que ele falou? E ele caiu, hein, depois, por mais que tinha conhecimento. Ele fala assim: a vida é um sopro tal, que depois você vai voltar para o pó. E o Espírito que Deus colocou em você vai voltar para Ele. Ele tem o domínio sobre a vida, Ele te deu esse Espírito. Mas pastor, como é que eu posso cuidar dele? Exatamente alimentando ele. Se o Satanás consegue matar teu Espírito, por exemplo, um caso de uma pessoa que entra num momento de depressão, achando que tem, sei lá, é muito amplo esse assunto. Cada pessoa pega de um jeito. Tem pessoa que começa com dores, pessoa que começa com dor no corpo. Você reparou que as pessoas complicadas, que não tem nenhum diagnóstico de nenhum problema, ela é cheia de dores, cheia de sensações, cheia de coisas erradas, né? Por exemplo, né? Existe coisas absurdas que uma pessoa que tem muita mágoa, muita coisa assim, ela tem dores horríveis no corpo. E dor de cabeça, pessoa que é muito ciumenta, muito espírito de autocomiseração. Ela tem muita dor de cabeça sem, sem, nenhum, sem nenhuma explicação. Dor nas costas. Você já viu sobre torcicolo? Nós já falamos. Por quê? Porque é tensão nervosa ao extremo. Fica tenso pensando naquele foco. Bom, vamos ler. Vamos ficar mais dinâmico aqui, vai. Então nós precisamos tomar muito cuidado com nossas mentes, né? Nosso pensamento influencia nossas ações. Bons pensamentos guiados por Deus levam ao bem, mas maus pensamentos levam ao pecado. Por que você acha que Satanás quer que você caia? Por exemplo, uma pessoa depressiva, por exemplo, ele vai se isolar tanto e vai deixar pessoas em volta com problemas, porque a pessoa depressiva começa a não fazer o que deveria. Um casamento começa a ser rompido. Um casamento começa a ser rompido porque a pessoa casou com outra pessoa e o espírito dela mudou. Então nós precisamos renovar nossa mente para focar nas coisas de Deus. Então Deus conhece os pensamentos da mente. Então nossos pensamentos e nossas intenções podem tornar nossas ações puras ou impuras. Quando renovamos a mente, ficamos mais cheios da graça e da bênção de Deus. Como isso?
cheio da graça, porque você começa a justificar os seus pecados, você faz ao contrário. O que é justificar o pecado? Quando uma pessoa paga a pena, quando uma pessoa vai presa, ela cumpre o seu mandato lá de prisão, 3 anos. Quando ele sai de lá, quando um policial aborda, a primeira coisa que ele pergunta: você tem passagem? Já reparou isso? E a pessoa fala: tenho 171, 151, 35, 37, 43, sei lá o que e tal, ou no 171 e tal, né? Por que o policial pergunta isso? Porque assim, quando uma pessoa já passou por algo, ela vai ter a tendência de voltar naquilo, certo? Então, se você já passou pelo mundo, então você vai ser questionado naquele aspecto. Se a pena, você deixa de ser um criminoso quando você não pratica mais as mesmas obras, né? Então, é, uma, o criminoso deixa de ser criminoso quando ele, mesmo com passagem, ele não tem mais nada a ver. Um policial te aborda e você fala: tenho passagem. Qual é? Ah, 151 ou 32 lá, 37, sei lá o que. Aí ele vai ver sua conduta, se você está vindo do trabalho, está indo para o trabalho. Aí ele pergunta: e aí, tá limpo? Aí a pessoa fala assim: lógico, estou tranquilo, trabalhando, minha família, está tudo bem. E ele fica feliz. Ele fala: um a menos para dar trabalho. Entra em Romanos 12, verso 2 aí. O que fala? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então quer dizer que se você não renova a tua mente, Deus não age na sua vida. Se você não se amolda ao padrão do pensamento novo, que não tenha nada contrário, principalmente nessa época de pandemia, Satanás ele jogou muitas coisas contra a igreja, contra o pastor, contra o sistema, contra Cristo, contra isso, aquilo. Tem pessoa que caiu, né? E você tem que entender que é guerra. Como que está a tua mente? Então, lembra aquele verso que eu falo em Filipenses 4:8? Né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8, né? Depois, Deuteronômio 11, volta lá no início, são as bênçãos e maldições, né? Olha o que fala assim: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Quer dizer, decora para saber e queira. Grave no coração. Amarre-nas como sinal nas mãos e prendam na testa. Por isso que o judeu usa um pedacinho da palavra aqui, assim, dentro de uma caixinha amarrada na testa. Tá bom? Vamos para Salmo 26, 2 e 3. Né? Olha o que ele fala assim: sonda-me e prova-me, examina-me o coração e minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua vontade. Legal, né? Salmo 26, falei, tá? Romanos 8, verso 5, fala assim, ó: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Você percebe que uma pessoa, que nem eu falei sobre música, e eu publiquei, não publiquei, mas vou publicar. Não sei se eu vou publicar.
porque temos um problema. Tem um estudo aí, depois eu posso ver se eu vou publicar ou não, porque é perigoso. Como é perigoso? Estão usando as vibrações que eu falei da música e das imagens aí, que também é um estilo de contaminação, e estão usando a internet para uma droga eletrônica. Incrível. Droga eletrônica. Essa droga eletrônica, ela deixa no êxtase muito grande e tal. Aí você fala, ai pastor, eu quero. Então, tá vendo como é o problema? Porque ele dá uma mexida nos neurônios, né, através das vibrações aí. Então, você concorda comigo que uma pessoa que tem as vibrações do mundo, nas músicas do mundo, nas coisas do mundo, no prazer do mundo, o prazer do dinheiro no mundo o prazer do dinheiro no espírito é outro. Se uma pessoa começa a ter prazer, você percebeu que existe um novo hábito. A pessoa não vai conseguir ficar mais sem o prazer do passeio do domingo, das viagens, dos compromissos, que é gostoso. A vibração já virou outra. A vibe, né? Moda agora, né? Vibe. Por quê? É isso aí que você dá risada? Filho. Você vai conseguir ficar? Você vai voltar ao compromisso teu de domingo estar na igreja? Ou a vibe está te pegando? Ah, pastor, eu posso. Pode. Mas você entendeu que antes você não tinha esse problema? Gozado, né? Estranho, né? Você não faltava, né? E agora você tem outras vibes. Sei lá, né? Cada um. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, o que ela deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, nós precisamos entender se tudo que a gente faz, até o gastar no dinheiro, por exemplo, ele não está relacionado à vibração demoníaca, de te dar um prazer, que ele sempre vai querer mais, que é o caso de vício, de comida, disso, de passeio, de tudo. Nós vamos ter que canalizar essa vibração para as coisas de Deus. É necessário que você pense diferente? Nós vamos ter que voltar nossa mente ao desespero de Cristo todo dia. Justamente. Agora, você quer mais texto? Vamos lá. Atos 4:32. Olha só. Da multidão dos que creram, que seria aquele movimento de que Deus estava agindo, uma era a mente e o coração. Todos pensavam iguais. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Pesado isso. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Pesado isso também. Romanos 7:25 fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. O que é isso? Nós precisamos lutar muito para que esse pecado, né, da vontade da carne, essa vibe que eu falei, seja canalizado do jeito certo para a gente sair do pecado. Então Romanos 11:33-34 fala assim: a profundidade da riqueza e sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis
instáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ninguém. Ele sabe. E se ele escreveu é porque você precisa, tá? 1 Coríntios 2,11 fala assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus, que deveria estar dentro de você, que você não está com a mente dividida, tá bom? 1 Coríntios 2,11 fala assim, isso foi, desculpa, em Coríntios 2,11, né? Aí nós vamos para 1 Coríntios 2, de 14 até o 16, então é a sequência. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, esse verso você precisa guardar, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então não adianta vir com coisas aí e tal, nossa mente tem que recusar. Filipenses 4, 6 e 7, né? Olha o que fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentando seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você reparou quantas vezes fala mente na mente? Tiago 1, 6 a 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Ou seja, peça obedecendo, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Nossa, que verso doido! Você entendeu? Tiago 1, 6 a 8. Então você tem que ver assim, ó. Se você está pedindo alguma coisa, obedece que está na palavra. E aí Deus pode dar, sem duvidar. Tá? Tito 1, 15 fala assim: para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. É Tito isso aí, tá? Hebreus 8:10. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Bacana, né? Tem mais um aqui, mais dois. 1 Pedro 1, 13 até 16. Fala assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham todas as suas esperanças na graça que será dada a você quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixe moldar pelos maus desejos de outrora, ou pela mente antiga, né? Quando viviam na ignorância. Mas assim, como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Você acha que se alimentando com coisa do mundo você vai ser santo? Você acha que... Bom, deixa eu falar. Tiago 4,8. Aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Povo, vigia. Mente não pode estar dividida, tem que ser focada. A mente de Cristo tem que ser única. Cuidado, não caia. Não caia em depressão, em pensamento, em coisa besteira. Não foi chamado para isso. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para a salvação. Então, não caia. Certo? Não caia nessas coisas. Vigia. Não é o esporte que vai te dar satisfação. Isso cai. Eu vejo, né? O cara joga bola, que isso me traz satisfação. Quebra o joelho, quebra o pé e depois não pode nem andar direito. Não é isso que traz satisfação. Vigia, povo. Você tem que ver o que Cristo quer da tua vida. Amém? Deus te abençoe e te guarde.
Vamos focar mais no espiritual e parar com essas bobeiras do dia a dia, do mundo. Amém? Deus te abençoe e te guarda. Sexta-feira, vamos orar. Tá todo mundo junto. Fica atento no grupo da igreja. Deus abençoe.